Amanhã no edifício Jambaleia Ocean Drive começou com um som familiar de passos apressados e o tilintar de chaves. Rita, com sua elegância prática, ajustava os últimos detalhes antes de cruzar a porta, mas o olhar vigilante de Arnaldo deteve no meio do caminho. Ele perguntou se ela ia sair. Rita confirmou, explicando que daria apenas uma saidinha rápida e voltaria logo em seguida. A curiosidade de Arnaldo, no entanto, nunca era satisfeita com respostas simples. Ele quis saber o destino exato. Quando ela mencionou que iria ao médico, o tom de voz dele subiu uma oitava, carregado de uma preocupação que beirava a inquisição. Ele perguntou se ela estava doente. Rita garantiu que estava ótima, o que só serviu para confundir a mente do marido. Se ela estava ótima, por qual motivo procuraria um doutor? Rita suspirou, sentindo que Arnaldo já estava querendo saber demais. Para ele, a história estava mal contada. Ele não aceitava que ela fosse um médico e não pudesse revelar a especialidade ou o nome do profissional. Rita defendeu seu direito ao mistério, afirmando ter seus próprios motivos. A discussão escalou rapidamente. Arnaldo implorava por uma razão concreta, enquanto Rita pedia que ele parasse de enlouquecê-la. Ela explicou, com uma lógica cortante, que se quisesse dizer onde estava indo, ela diria, e se não queria dizer, era simplesmente porque não queria. Em um momento de desespero dramático, Arnaldo lançou a acusação de que ela teria um amante. Rita, imperturbável pela experiência de décadas, relembrou sua trajetória matrimonial. Foram 15 anos casada com Mário Jorge e agora completava 10 anos ao lado de Arnaldo. 25 anos aturando o gênero masculino. Ela compartilhou um pesadelo recorrente que servia de metáfora para sua exaustão, um sonho com uma tábua de privado urinada tentando atacá-la enquanto ela permanecia imobilizada por cuecas de malha que gargalhavam maldosamente. Arnaldo tentou contra-atacar dizendo que, se ela estivesse com Mário Jorge, estariam celebrando bodas de prata. Rita rebateu com desdém, afirmando que com o ex-marido as bodas seriam de latão e olhe lá. Isadora interrompeu a contenda, pronta para partir. Quando Arnaldo percebeu que a filha também ia, sua desconfiança triplicou. Isadora, fiel à mãe, recusou-se a dar detalhes. Rita tentou mudar o foco, dizendo que ia pagar umas contas, mas Arnaldo conhecia bem aquela expressão de quem estava prestes a aprontar. Ele exigia a verdade. Rita, então, recorreu ao sentimentalismo, dizendo que ia comprar coisas para o aniversário de casamento deles, afinal, eram 10 anos. Arnaldo lembrou que o dia exato não era hoje, mas Rita argumentou que o que contava era o ano. Para ela, os dias passam num instante, mas os anos podem se arrastar. Ela mencionou ter visto na televisão um relato de uma mulher que matou o marido justamente por sentir que os anos se arrastavam, tratando o companheiro como um peso morto ou um abscesso que precisava ser cortado com martelo e prego. Arnaldo, horrorizado, perguntou quanto tempo aquele casal estava junto. A resposta foi seca: 10 anos. Ele temeu que elas estivessem indo comprar um machado para rachar sua cabeça, mas Rita pediu que ele tomasse vergonha na cara. Ela explicou que 10 anos representavam bodas de zinco. Arnaldo, confuso, associou zinco a barracões de favela e a pessoas envelhecidas e vincadas. Por fim, a verdade escapou, elas estavam indo ao dentista. Enquanto isso, em outra parte do prédio, a senhora Copélia conversava com seu filho Ney. Ela relatava, com sua habitual vivacidade, como quase fora assaltada no dia anterior. Ney lamentou a perigosice do mundo. Copélia detalhou o encontro com um homem que, enquanto ela tomava uma ducha, tentou vasculhar sua bolsa atrás de dinheiro. Ela percebeu tudo pelo espelho do banheiro e chamou Bira, o segurança do motel da esquina, um grande amigo que já a salvara de enrascadas anteriores, incluindo um incidente exótico com executivos japoneses. Isadora pediu que a avó se controlasse, lembrando que era o aniversário de casamento de seus pais. Celinha, sempre dedicada, preparava um jantar especial para comemorar os 10 anos de sua união com Mário Jorge. Ela instruiu Buzena sobre os segredos culinários, focando especialmente no molho do tornedor alabernese, o primeiro prato que fizera para o marido. Buzena, com seu sotaque característico, tentava entender o nome francês da iguaria. Mário Jorge explicou que significava virar as costas, algo que ele ouvira muito na França. Adonis entrou em cena, visivelmente transformado.
Ele anunciou que conhecera uma garota que o fazia sentir-se diferente, alguém que via uma alegria enorme dentro dele. Mário Jorge e Celinha zombaram, sugerindo que a tal garota devia ter tirado uma radiografia para enxergar tal alegria. Adonis ignorou o sarcasmo, afirmando que amava aquela jovem feliz e sem problemas. Ele mencionou os conselhos da doutora Percy sobre como os outros eram vampiros da alma que roubavam sua felicidade. Quando ele tentou sair para ir à praia, Mário Jorge proibiu, lembrando que ele era menor de idade e vivia às suas custas. Adonis revelou o nome da namorada, Oswald Neide, uma junção dos nomes dos pais, Oswald e Neide. Buzena comentou que em Pato Branco isso era comum, citando um conhecido chamado Vagina, fruto da união de Wagner e Emília. Mário Jorge trouxe fofocas do Bloco G, contando sobre a cirurgia plástica desastrosa da Valquíria, que ficara parecida com o Coringa. Buzena, inspirada, narrou a história de Genaro Mostrodente, de Pato Branco, que tinha um sorriso permanente devido a uma contração muscular. A vida de Genaro fora um inferno, pois as pessoas achavam que ele ria de suas desgraças, provando que a natureza humana pode ser predatória. A conversa voltou para o simbolismo amoroso, com Adonis defendendo que as mulheres gostavam desse lado lúdico. Arnaldo reapareceu, sentindo-se apunhalado pelo fato de Rita procurar outro dentista. Ele relembrou um erro passado quando anestesiou Rita e abriu o dente errado, mas justificou que quem nunca errou deveria tirar a primeira pedra. De repente, uma confusão externa chamou a atenção. Um macaco, viciado e atrevido, deu uma pedrada na cabeça de Arnaldo. Sangrando, ele foi amparado enquanto Rita lamentava o incidente no dia do aniversário. Celinha prosseguia com o jantar, embora achasse o caldo grosso demais, parecendo um mingau. Buzena explicou que teve de dobrar a receita para alimentar toda a tropa. Ela mencionou a tradição de Pato Branco no dia de São Zebedeu, quando mantas de bacalhau eram usadas em rituais inusitados. Tatalo chegou trazendo mercadorias de sua nova empreitada como vendedor de picolés, o Tatalulé, fugindo da máfia dos picolés. Ele também trouxe um pneu para os gêmeos, que faziam 2 anos. Mário Jorge lamentou que os netos não falassem e se comportassem como pequenos primatas, fruto da criação da nora, a quem ele chamava de macaca. A discussão sobre estética e herança genética tomou conta da sala. Mário Jorge e Celinha lembraram a Tatalo quanto ele fora um bebê feio, a ponto de o leite materno de Celinha secar com o susto do parto. Rita, por outro lado, gabava-se de sua beleza de infância, embora Mário Jorge lembrasse que ela fora uma criança agressiva, apelidada de antropófaga pela avó por morder os parentes. Dona Álvara, a síndica, entrou para entregar uma lembrancinha a Celinha, um castiçal solitário com um toco de vela usado. Arnaldo aproveitou para reclamar da pedrada do macaco, ameaçando um processo. Álvara, com seu autoritarismo peculiar, rebateu que o Jambaleia era um condomínio de gente trouxa e que ela tinha o poder. Isadora, agindo como advogada, ameaçou convocar seus amigos do Porco Fumado. Álvara defendeu-se alegando apoio da favela nova de Ambalaia e mencionou projetos sociais duvidosos envolvendo o envio de garotas para a Rússia. Buzena avisou que o molho virara pudim, mas o cheiro era bom. Arnaldo anunciou o presente que dera a Rita, um filho, referindo-se a Adonis, que agora estava apaixonado por Oswald Neide, filha do dono da favela. Arnaldo e Mário Jorge discutiram sobre impunidade, enquanto Isadora e Álvara trocavam ofensas. Daisy chegou trazendo o outro par do castiçal, revelando que Álvaro roubara da portaria do Bloco F. A síndica justificou que tudo no condomínio lhe pertencia. Copélia chegou atrasada da reunião do Conselho de Decoro, relatando um embate físico com Dona Etna, o vulcão da moralidade. Apesar do caos e das agressões verbais, Celinha insistiu em servir o jantar e propôs uma rodada de trovas para celebrar a união familiar. Rita declamou sobre a insegurança de Arnaldo e a possibilidade da loucura. Arnaldo, sem jeito, recitou versos antigos de seu avô sobre pulgas e percevejos músicos. Mário Jorge fez uma trova sobre o macaco que já foi gente. Isadora versou sobre sua raiva da morte que não vai presa. Tatalo criticou a falta de exemplos do pai. Adonis rimou sobre a avó nua e o pai dentista. Daisy celebrou sua identidade atrás da porta. Ladir, ausente mas lembrado, inspirou uma trova melancólica que foi acusada de plágio de Milton Nascimento.
Por fim, Coupé encerrou com versos sobre seus inúmeros amantes e sua liberdade no Jambalaya, celebrando a vida sem tabus. A família, unida por laços estranhos e afeto torto, brindou às suas raízes. No fundo, apesar dos erros e das pedradas, eles eram felizes sendo quem eram, predadores e vítimas em um eterno banquete de convivência humana, onde a verdade muitas vezes demorava a aparecer, mas a vontade de celebrar nunca morria.